Pessoal, papo reto aqui com vocês hoje. Você já parou para pensar, e é sério, isso que eu vou falar para você, presta muita atenção nesse vídeo. Você já parou para pensar quantas experiências você já passou na sua vida? Quanto conhecimento você tem, que você adquiriu, quantas histórias únicas, né, que você tem, que poderiam se transformar numa fonte de renda através da criação de conteúdo? Eu sei que para muita gente que vai assistir esse vídeo, vai olhar para mim, vai querer indagar que é quase impossível de você ganhar dinheiro simplesmente compartilhando conteúdos e histórias pessoais, uma série de coisas. Muita gente acha que tem que ter, né, diplomas para poder falar, para poder criar conteúdo, para poder criar conteúdo no YouTube, para poder criar conteúdo no Instagram, para poder criar conteúdo no TikTok, nas redes sociais. Tem muita gente que acha que tem que ter grandes credenciais para poder fazer isso. E o que eu estou vendo é que as pessoas que param de ter essa trava estão conseguindo resultados bizarramente altos, né? Principalmente aqui no YouTube. Se você parar para ver, os conteúdos que mais estão em alta hoje em dia são conteúdos de pessoas que não fazem grandes edições de vídeo, às vezes nenhuma edição de vídeo. A pessoa simplesmente liga a câmera dentro do carro e sai falando alguma coisa, compartilha alguma história, né, com a audiência, e isso tem conectado muito, né, as pessoas. E é uma grande forma de você conseguir empreender. Eu, quando comecei a trabalhar com marketing digital, isso lá em 2009, eu comecei a trabalhar com isso. A gente sempre fala, né, que isso aqui era tudo mato. Né? Comecei a produzir conteúdo para o YouTube lá em 2009, o YouTube estava começando. Né? Em outras plataformas também. O Facebook estava engatinhando. E eu comecei a produzir conteúdo e comecei a trabalhar com marketing digital porque eu não aguentava mais viver só para ficar pagando conta, né? E ficar vendo pessoas ganhando dinheiro e com coisas que eu sabia fazer também, né? Mas era mais difícil. Você tinha poucas informações de como a gente podia fazer isso. Normalmente a gente se espelhava no que estava acontecendo lá nos Estados Unidos ou em outros países e tal, que no Brasil tinha muito pouca coisa, né? E a maioria das coisas que a gente fazia, vender produtos, vender serviços, a gente precisava investir em tráfego pago para poder ter algum tipo de resultado mais consistente. E isso, não vou negar para vocês, isso me trouxe muito dinheiro, né? Me fez ganhar bastante dinheiro, me fez ter vários negócios nesse sentido. Mas eu sei que tem muita gente que não dispõe de dinheiro nem para investir em tráfego, não sabe nem o que é, ou acha muito complicado, ou acha muito arriscado, né, começar a investir. E o que eu tenho visto é que a criação de conteúdo orgânico, simplesmente as pessoas criarem vídeos como esse, qual que é a dificuldade? Estou gravando aqui no meu celular, né, com o microfone aqui, no meu escritório, no conforto da minha casa, né, enfim, né, qual que é a dificuldade de fazer isso? Não coloco um centavo em anúncios, né, para fazer esses conteúdos. E dá para a gente ganhar dinheiro através, né, desse tipo de coisa. Então é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês, como que a gente consegue viver disso, viver de criar conteúdo, mesmo que você fale que você... Thiago, mas eu não tenho nada de interessante, né, para falar, para comentar com as pessoas, eu tenho dificuldade de me comunicar, seja através em vídeo, seja através em texto. Eu queria de verdade que você tirasse esse bloqueio que você pode ter, porque isso pode estar te trazendo um grande prejuízo, né? Um prejuízo não que você está perdendo dinheiro, mas você está deixando de ganhar dinheiro com uma coisa que você poderia ter realmente paixão em fazer. Todo mundo que começa a criar conteúdo, que cria conteúdo baseado nessas paixões, né, em coisas que a gente tem interesse, descobre um mundo diferente, descobre um mundo maravilhoso, onde a gente pode compartilhar as coisas que a gente gosta, coisas que a gente estuda, ou estudou, ou aprendeu, e ainda ser pago por isso. Então eu quero compartilhar 5 coisas que eu anotei aqui ao longo dessa minha jornada, né? Eu anotei algumas coisas aqui para vocês verem que qualquer pessoa pode criar conteúdo hoje, construir um negócio de sucesso, se você é dona de casa, se você faz tricô, crochê,
se você é um personal trainer, se você é um médico, se você é uma advogada, um dentista, um profissional liberal, uma cabeleireira, não interessa. Se você é um estudante, se você é um aposentado, não interessa. Qualquer pessoa hoje tem o poder de criar conteúdo, se conectar com uma audiência que também se interessa por aquele assunto, né, ganhar dinheiro. E se você está se perguntando, Thiago, mas eu posso falar de qualquer coisa? Só para vocês terem uma noção, se vocês forem procurar por nichos bizarros que as pessoas fazem, principalmente aqui no YouTube, você vê que tem pessoas ganhando muito dinheiro com nichos bem diferentes, vamos dizer assim. Tem várias pessoas, por exemplo, só para vocês pararem com desculpinhas e falarem que não é para mim e tal, só para vocês entenderem isso daí. Tem muita gente que está ganhando muito dinheiro com o YouTube, sem vender nada, simplesmente criando conteúdo e deixando, né, com que o AdSense, que são aquelas propagandas que aparecem, né, nos vídeos, façam a remuneração para elas. Pessoas que ganham dinheiro espremendo espinha e cravo, você já deve ter visto isso daí, né? A pessoa é esteticista, às vezes nem não, né? Fica lá compartilhando vídeos. Acho que é uma, não sei se é chinesa, ela ganha, sei lá, milhões de dólares todos os meses fazendo isso, né? Compartilhando isso. Tem, sei lá, milhares e milhares de visualizações. Tem pessoas que ganham dinheiro, dando comida para animaizinhos no quintal. O cara tem lá, isso é verdade, tá? Lá nos Estados Unidos, vai lá o esquilo, vai lá os passarinhos, ele fica lá, ele fica filmando, ele dando comida, dando semente para os passarinhos, dando semente lá comida lá para o esquilo e ganha dinheiro com isso. Tem gente que ganha dinheiro com coisas extremamente bizarras, né? Tem gente que ganha dinheiro com coisas muito comuns. A pessoa gosta de futebol, por exemplo, tá? Começa a falar sobre futebol, o que aconteceu no último jogo, coloca parte de entrevista, comenta, faz comentários. Tem gente que ganha muito dinheiro no nicho de videogame, só gosta muito, né, de jogos eletrônicos e começa a criar conteúdo. Ela tem paixão por isso, ela entende muito daquilo e começa a falar. Eu, por exemplo, gosto bastante de videogame, apesar que não tem muito tempo, confesso, né, para jogar, mas todo dia eu jogo alguma coisa, jogo um pouquinho, é uma coisa que eu gosto bastante. E fala sobre os principais lançamentos para jogo para celular, para jogo para videogame, para jogo para computador, e a pessoa ganha bastante dinheiro com isso. Tem gente que adora literatura e comenta sobre os livros que estão lendo, né, quais são os livros que ela recomenda e ganha bastante dinheiro com isso. Tem gente que ganha dinheiro simplesmente cozinhando, só está lá cozinhando qualquer coisa, mostra como está, não é para mostrar a receita, é bater um papo, né? Enquanto está cozinhando, está falando de outros assuntos. Para pesquisar para você ver. Você vai achar um monte de gente com esse tipo de conteúdo ganhando 5, 6, 10 salários mínimos, aqui no Brasil, estou dizendo, simplesmente postando esse tipo de conteúdo, fazendo lives, conversando com as pessoas, falando sobre o que está acontecendo com a política, o que aconteceu de notícia, trocando uma ideia. E aí você começa a se conectar com as pessoas. Eu vou falar sobre isso nesses 5 itens. Por isso que eu acho que esse vídeo é bastante importante para você. Se você está em dúvida se você deve ou não começar a criar conteúdo, eu acho que é uma das profissões, eu acho que mais bacanas que existem, porque você faz seus próprios horários, você vai falar de assuntos que você gosta. Pode ver que eu estou sempre falando aqui sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento pessoal, sobre filosofia. Por quê? Porque eu gosto desse tipo de coisa. Eu consumo essas coisas, eu tenho esse conhecimento e eu posso passar isso para as pessoas. E você começa não só a criar uma comunidade, mas você começa a criar fãs de verdade, amigos, né, de verdade, que fazem comentários, enfim, vocês trocam ideias, dão ideia de pauta de conteúdo, né, pra gente. Isso é muito bacana. Então, vamos começar. Eu quero dizer para você, todo mundo, eu acho que está vendo esse vídeo, se tem, sei lá, mais de 7 anos de idade, se a gente já passou, né, da infância, todo mundo tem cicatrizes, todo mundo passou por dificuldades na vida, seja dificuldades financeiras, seja dificuldades amorosas, seja, sei lá, dificuldade na saúde, ou algum familiar que morreu, alguma pessoa que a gente ama acabou falecendo, ou a gente levou punhalada nas costas, né? A pessoa traiu a gente, a nossa confiança,
a gente tentou fazer alguma coisa e não conseguiu dar certo, a gente faliu, a gente, enfim, tentou alguma coisa. Tenho certeza que se você está me assistindo, pelo menos alguma área da sua vida, você já deve ter se ferrado em alguma coisa. E você pode fazer isso, pode transformar isso em conteúdo. Mostrar para as pessoas como você superou ou não. Tem muita gente que compartilha, a pessoa está em depressão, por exemplo, e ela compartilha, ela abre o seu coração dizendo o que ela está passando. Aliás, isso aí ajuda muito. Uma das coisas que eu vejo, que eu converso, né, com as pessoas e consumo bastante conteúdo também, eu vejo que muita gente tem enxerga, né, na criação de conteúdo essa vantagem de você se abrir para o mundo de uma forma totalmente genuína. É claro que você não vai expor sua vida, eu acho que você não deve expor sua vida, sei lá, íntima ou alguma coisa muito ruim, que acontece. Não é isso que eu estou dizendo, lavar roupa suja, falar mal dos outros, não é isso. Mas você compartilhar situações que você viveu, que conseguiu superar ou não, que você está vivendo, mas que você está trabalhando, e aí você recebe ajuda, inclusive das pessoas que, né, da sua audiência, e você começa a ajudar as outras pessoas que também estão passando às vezes por esse problema, ou que já passaram, ou que vão passar, porque você começa a se conectar com elas. Essas pessoas começam a enxergar em você alguém igual, um par. Ela vai olhar e falar, pô, não é alguém distante, né? O YouTube tá premiando essas pessoas mais humanas, não com essa ideia de, nossa, eu sou o cara fodão, sou o pica das galáxias, eu vou ensinar vocês um monte de coisa. Não é isso. As pessoas não se conectam tanto, né, com essas pessoas. É claro, tem muitos conteúdos meus aqui que eu estou ensinando alguma coisa ou outra, mas tem vários conteúdos meus que eu mostro que um monte de burrada que eu fiz na minha vida, ou que não hoje eu não enxergo só como burrada, mas como aprendizados. Acho que é mais bonito da gente falar, né? Não, eu não fiz nenhum erro, não existe erro, o que existe são aprendizados. Se a gente consegue as coisas, beleza. Se a gente não consegue, né, são aprendizados. Acho que é mais legal da gente falar. Então você pode fazer isso, você pode criar conteúdos a esse respeito, das coisas que você passou. Não há nada demais nisso. Você vai, além de você pôr para fora isso, você vai poder monetizar isso, você vai poder ganhar dinheiro com isso. Mesmo que você não tenha um produto, você não tenha um serviço para você poder oferecer. Se você quiser, você pode criar. Hoje é muito simples você criar qualquer produto digital, principalmente, colocar nas plataformas lá na Hotmart, na Eduz, na Monetize, algum, sei lá, um curso em vídeo, um e-book de coisas que você passou, que você pode ajudar as pessoas e vender também para a sua audiência, não tem problema nenhum. Mas se você não quiser, nem precisa. Só criando conteúdo você vai conseguir monetizar. Então isso é muito importante, transformar as nossas cicatrizes, né, em conteúdo. Outra coisa, a gente poder compartilhar a nossa paixão, né, o nosso conhecimento, né, como eu já disse. Né? Se você gosta de futebol, se você gosta de culinária, se você gosta de filosofia, de política, tem gente que ganha um dinheirão falando sobre política, o que está acontecendo, dos mais diversos vieses, pessoa de direita, pessoa de esquerda. Se você gosta desse assunto, por que não criar conteúdo? Por que não mostrar para as pessoas os seus valores, aquilo que você acredita? Por que não? Você deve fazer isso. Aliás, quem faz isso de forma transparente, daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão da transparência, são as pessoas que mais ganham dinheiro. Eu não sei porquê, mas as pessoas conseguem, eu não sei porquê não, eu sei. Mas as pessoas conseguem farejar quem só faz conteúdo para ganhar dinheiro, as pessoas que fazem conteúdo autêntico, que querem se conectar, né, com a audiência. Porque é óbvio, existem nichos dentro das plataformas, principalmente aqui no YouTube, que pagam muito mais dinheiro do que outras. Por exemplo, nichos de investimento. Se você falar sobre ações, sobre seguro, sobre, enfim, coisas relacionadas nesse nicho, a tendência é você ganhar muito mais dinheiro. Por quê? Porque as empresas que estão anunciando para esse segmento, elas estão dispostas a pagar bastante, porque isso dá dinheiro para elas. Você vai ganhar mais dinheiro do que se você falasse sobre, sei lá, colecionar pedra. Né? Você pode falar sobre colecionar pedra, não tem problema nenhum. Mas tem menos empresas fazendo propaganda para esse tipo de nicho. Né? Recomendo que se você adora a sua coleção de pedra, faça sobre coleção de pedra. Você vai ganhar muito mais dinheiro que se você fizesse sobre finanças e não entender nada de finanças ou não gostar de finanças. Então não faça simplesmente conteúdo porque
dar mais dinheiro. Tem muita gente que eu vejo perguntando, né? Eu vejo nos comentários, em outros. Ai, qual o nicho dá mais dinheiro para produzir conteúdo? Cara, para com isso. Seja transparente. Fale a tua verdade. Fale aquilo que você realmente acredita. É isso que vai fazer a diferença. E outra coisa, você tem que pensar no YouTube como um jogo de longo prazo. Não é para você ganhar dinheiro no mês que vem. Tem gente que consegue monetizar conteúdos em menos de 30 dias. Já vi pessoas com um único vídeo já monetizar e já começar a ganhar dinheiro. Você tem que atingir um certo nível, principalmente o que eu estou dizendo aqui no YouTube, né? Mas você tem que pensar nesse jogo daqui a 5 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Você se vê produzindo conteúdos daqui a 5 anos falando sobre esses assuntos que você gosta. É claro que você não precisa ficar preso num único assunto. Você pode falar sobre muita coisa. Eu vejo muitos canais pessoais de pessoas que falam sobre as viagens que elas fazem, os livros que elas leem, as amizades que elas têm, né, os jantares que vão, enfim, qualquer tipo de coisa. A pessoa vem, uma espécie de vlog, né? A pessoa mostra o dia a dia. Também tem muito resultado. Mas você precisa ter consistência, tá fazendo todos os dias, todos os dias. Pense nisso como um longo prazo, né? Mas você pode sim e deve compartilhar as suas paixões, o seu conhecimento, transformar isso em conteúdo. Se você fizer isso, independente, é o que eu estou dizendo, você pode ser uma dona de casa, você pode ser uma mãe. Né? Imagina, você é uma mãe, cuida de 3, 4 filhos, e qual que é a dificuldade de você fazer isso? Mostrar o seu dia a dia, com certeza, você vai conseguir visualizações, você vai conseguir ganhar dinheiro com isso, mesmo que você não tenha nada para vender. Tá? Autenticidade, eu coloquei aqui, e até coloquei aqui como um asterisco, né? Sobre a questão da força das histórias pessoais nossas. O YouTube ele carece, hoje em dia, de autenticidade. Se você for ver, acho que a maioria dos produtores de conteúdo hoje, e for ver há 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai ver que grande parte, eu arrisco dizer que, sei lá, 80% das pessoas que produziam conteúdo sofisticado há 2, 3 anos, não estão mais fazendo isso. Elas pararam de fazer, ou desistiram e tal. Primeiro porque é aquilo que eu disse, você tem que pensar isso a longo prazo, tem gente que acaba enchendo as paciências e acaba desistindo. Mas se você não for autêntico, você não vai sobreviver. Não vai. Tanto aqui no YouTube, como em outras plataformas, as pessoas elas se conectam com pessoas autênticas. Elas, como eu já disse aqui, elas conseguem farejar se você está tentando vender alguma coisa para elas, né? Ou se você está dizendo alguma coisa, afirmando alguma coisa, mas os seus olhos estão mentindo, né? Estão falando outra coisa. Então, aí a pessoa percebe, cara, ele só está fazendo conteúdo para ganhar dinheiro. E não é essa a ideia. Isso aqui, estou fazendo esse vídeo aqui no YouTube. Isso aqui não deixa de ser uma rede social para a gente se conectar, né, com as pessoas. Então, independente do que você for fazer, independente do nicho que você escolher, do assunto que você for começar a falar, seja autêntico, o mais autêntico possível. Evite script. É óbvio que, por exemplo, quando eu fui fazer esse conteúdo aqui, eu pensei, cara, se eu tivesse, sei lá, conversando com um grande amigo meu, quais são os conselhos que eu daria, né, para eles produzir conteúdo e ganhar dinheiro com isso? E aí eu fui listei alguns, depois eu acabei tirando, senão o vídeo ia ficar muito longo, por isso que eu escrevi só 5 aqui. E uma das coisas é legal você ter uma estrutura, mas tem gente que é bizarro, tem gente que usa teleprompter, o cara tem lá, o negócio fica lendo, né, e isso daí não conecta com as pessoas. Tem gente que investe dinheiro nisso, tem gente que, né, investe dinheiro em teleprompter, faz no próprio celular e tal. Para ver, né? Você gosta desse tipo de conteúdo. Por mais que a pessoa esteja falando uma verdade, alguma coisa que, cara, faz sentido o que ela está dizendo, mas não é autêntico. Os grandes youtubers hoje, né, que voltaram, acho que com força total, você pode ver que são pessoas que simplesmente ligam a câmera, você vê o cara tirando até o dedo e começando a falar e tal, de coisas que eles sabem, de coisas que tá dentro da gente, né, tá dentro do nosso coração, que a gente está transbordando, que a gente quer transmitir para vocês. Esse tipo de conteúdo é que conecta, o que faz você ganhar dinheiro. Hoje eu não ganho dinheiro só produzindo conteúdo, não ganho dinheiro só com AdSense, essas coisas, mas ganho dinheiro vendendo os meus próprios produtos, os meus próprios serviços aqui, eu e a Rita. Mas eu posso garantir para você,
uma das principais coisas que você precisa ter para você produzir conteúdo é ser autêntico, é ser você mesmo. Falar da maneira que você fala, como se você estivesse numa mesa de bar, conversando com os teus amigos. Né? Tem gente que, sei lá, liga a câmera e aí fica tudo certinho, né? Começa a falar palavras, né, rebuscadas, só para mostrar, né, que é o cara intelectual que manja muito, né, do assunto. Sabe, para quê? Né? O conteúdo nunca é sobre você. O conteúdo é para a sua audiência. Eu espero que eu esteja conseguindo me conectar com você e você fala, bom, Thiago, faz sentido, você tá, porra, legal, bacana isso que você está dizendo, né? E não seja, não se coloque máscaras na hora que você for fazer conteúdo. Seja aqui no YouTube, seja no Instagram, no TikTok, onde quer que seja. Então, seja autêntico. Uma coisa super importante que muita gente não se atém, que pensa talvez em curto prazo. Você precisa, se você quer viver disso, viver da criação de conteúdo, você precisa criar uma marca pessoal. Só que eu vou dar uma dica de ouro aqui para você. Crie uma marca pessoal baseada na sua jornada. Sabe por quê? Porque a sua jornada, a sua história, a sua essência é uma coisa que ninguém vai poder tirar de você. Ninguém vai poder te copiar. Ninguém vai poder olhar e falar, daqui a pouquinho eu vou falar sobre síndrome do impostor. Tem muita gente que tem. Quando você cria uma marca pessoal baseada na sua jornada, na sua experiência, é a coisa mais bacana que tem. Porque, de novo, as pessoas carecem disso. As pessoas, elas veem um monte de conteúdo na internet e o que mais se vê é uma pessoa copiando a outra. Parece que é um bando de robozinho, principalmente a pessoa tem um destaque, né? A pessoa tem um jeitão dela. Beleza, essa pessoa tem. Mas você vê umas 300 pessoas copiando o jeitão daquela pessoa, porque na cabeça delas, elas acham que é através disso que elas vão conseguir ter resultado. Não é. Não é, isso eu garanto para você. Então, comece já a pensar. Eu sei que às vezes você nunca fez nenhum conteúdo, você nunca gravou um vídeo no YouTube, você nunca fez um carrossel lá no Instagram, você nunca fez um vídeo lá pro TikTok, talvez você nem fala, ah, Thiago, esse negócio de brand, né, marca pessoal, isso é para depois, né? Eu já começaria já logo agora, né, no primeiro conteúdo que você for fazer. Por exemplo, se eu for fazer um vídeo aqui para o YouTube, já começa a pensar na sua marca pessoal. Como é que eu faço isso, Thiago? Primeiro, entendendo quais são seus valores, quais são seus princípios que são inegociáveis, como é que é o teu jeitão de falar, sabe? Você vê que às vezes eu gesticulo muito, esse é o meu jeito de falar. Tem gente que fala, não, você não pode gesticular, ou você não deve falar gírias, ou você não pode ser muito agressivo, né? Você não, né? Porque senão você espanta parte da audiência. Você tem que estar pouco se ligando para isso. Porque, ao passo que às vezes é verdade, né? Dependendo do que eu falar aqui, tem muita gente que vai torcer o nariz. Falar sobre política, por exemplo, com certeza eu vou ofender um lado ou outro. Isso é bizarro, né? Política, religião, é uma coisa meio complicada de a gente falar, né? Mas, ao passo que eu posso repelir certas pessoas, eu também vou atrair outras pessoas. E essas pessoas que eu atraio são aquelas pessoas que eu quero ter como minha audiência, né? Então é importante a gente construir a nossa marca pessoal baseada nesses valores. Já começa desde cedo, desde que você for começar mesmo a produzir conteúdo, já pensar nisso, baseado na sua jornada, na sua experiência. Seja você mesmo. Você vê que tudo isso fica em torno, né, da gente ter essa autenticidade, a gente não copiar as coisas de ninguém. Tá? Isso é muito importante. E a última coisa que eu falei aqui, que eu anotei, que eu acho muito importante, eu deixei por último para falar, que é uma coisa que eu sentia muito, eu vejo que tem muita gente que sente, que é a síndrome do impostor. Thiago, o que eu vou falar? As pessoas, não sou ninguém, eu sou um Zé Ruela, eu não sei o que falar, e as pessoas vão me julgar, porque eu vou falar sobre um determinado assunto, e as pessoas falam, mas quem que é esse cara para falar sobre isso e tal? E é uma coisa que isso eu sofri muito, né, no começo, né, quando eu comecei a produzir conteúdo, porque eu não me... isso é bem antes de eu começar a estudar sobre desenvolvimento pessoal, comecei a estudar bastante sobre filosofia e estoicismo também, isso me ajudou pra caramba, né? Mas eu já comentei isso em vários vídeos aqui. Quando eu comecei a criar conteúdo lá em 2009, eu tinha essa síndrome do impostor.
porque eu estava passando uma situação muito difícil da minha família, a gente tinha perdido uma loja, um comércio que a gente tinha falido, a gente estava morando, né, numa casa bem ruim. Enfim, você tem julgamento das pessoas, julgamento da família, uma série de coisas. E eu falava sobre o quê? Eu falava sobre prosperidade, eu falava sobre marketing digital, eu falava sobre essas coisas. E eu olhava e falava, cara, mas quem sou eu para poder ensinar as pessoas se o meu resultado ainda é tão ruim? Né? E uma coisa que eu aprendi com o Érico Rocha, que vocês devem conhecer, né, da forma de lançamento, que fez todo sentido, isso eu fui aprender anos depois. Ele fala uma coisa muito, muito legal, que você não precisa ser um faixa preta para poder ensinar um faixa branca. Um faixa azul já consegue ensinar um faixa branca. Você não precisa ter síndrome do impostor. Se você souber um pouquinho mais, né, do que a sua audiência, já está valendo. Mais ainda se você entender esse poder de você ter sua marca pessoal através dessa espontaneidade. Você ser frágil, você se abrir e falar, cara, realmente, eu fiz um monte de besteira, né? Tem esse monte de problemas, eu estou tentando, olha, aqui estão sendo meus resultados, eu estou fazendo isso. Você nunca vai sofrer de síndrome do impostor se você fizer isso. Todas as vezes que você é autêntico, você não vai ter síndrome do impostor. Todas as vezes que você tentar ser alguém que você não é, você vai sofrer de síndrome do impostor. Todas as vezes que você achar que você, sei lá, tem que vir para cá, gravar um vídeo para o YouTube, por exemplo, de terno e gravata, certo? E falar, como eu digo, né, falar um português super correto, mostrar que você é o pica das galáxias, o cara mais foda do universo. Né? Todas as vezes que você clicar para gravar, pelo menos isso é o que acontecia, você vai se travar. Eu precisava gravar várias vezes, porque eu travava, né? O meu inconsciente, né, jogava contra mim. Né? Tem um termo para isso, né, que é a paralaxe cognitiva. É quando a gente fala uma coisa, mas o nosso cérebro mesmo fala que, ou a gente pensa completamente o contrário. Se você acha que você é o cara mais comunicativo do mundo, mas você não consegue se comunicar, a hora que você for começar a falar, o teu cérebro fala, cara, mas quem que você acha que você é para você poder fazer isso? Falar isso, né? Então toma cuidado, seja humilde. Entenda onde você está. Não estou dizendo para você ser alguém que você não é. Muito pelo contrário. Isso não vai trazer em você autenticidade. Vai trazer repulsa nas pessoas. Elas vão conseguir enxergar que está errado, né? E o teu conteúdo vai ficar muito ruim. Então, pensa no seguinte. Você já tem tudo o que você precisa para poder começar. Começa a criar conteúdo. Ah, mas eu preciso comprar um curso. Não, você não precisa comprar curso nenhum. Você está me vendo no teu celular? Você tem um celular? Começa a criar conteúdo. Cria conteúdo aqui para o YouTube, cria conteúdo lá para o Instagram, sempre de forma autêntica, né? E tenta ajudar o teu público da melhor maneira possível. Né? É isso que vai fazer a diferença para você. E se se você não começar hoje, com toda certeza, daqui 1 ano, 2 anos, você vai se arrepender e falar, pô, o Thiago, ele realmente é uma pessoa muito sábia. Eu deveria ter escutado o Thiago lá atrás, há 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos. Se eu tivesse escutado aquele cara lá, minha vida teria sido completamente diferente. Não sofra deste problema. Comece hoje a mudar a sua vida. Tenho certeza que você vai me agradecer depois.